Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa semanal, como sempre vai ao ar todas as quintas-feiras, e hoje nós vamos fazer uma abordagem de um tema um pouco diferente. Como eu sempre peço, aqueles que tiverem algum tema que gostaria de ver abordado, ou que, até para esclarecer algumas de suas dúvidas, a gente sempre pede que se mande sugestões. E hoje, atendendo a sugestão da nossa seguidora Raquel Chincones, nós vamos falar um pouco sobre projeção astral. Antes só de começar o nosso programa propriamente dito, deixa eu só passar para vocês que aqueles que tiverem interesse em fazer seu estudo numerológico, tanto cabalístico quanto quântico, ou a consulta numerológica, ou ter a sua análise numerológica, pode entrar em contato pelo e-mail que está passando aí no rodapé da página, pedindo as informações, tudo que nós vamos atender e passar todas as orientações que vocês precisarem. E aqueles também que têm interesse em fazer um curso de numerologia cabalística, nós estamos com as últimas vagas agora para a turma de setembro, então pode entrar em contato também pelo mesmo e-mail para obter as informações. E começando então o nosso assunto de hoje, projeção astral, né? É uma projeção da consciência ou experiência fora do corpo, como um suposto fenômeno paranormal. É tida como a saída de consciência do corpo humano e uma suposta manifestação de uma dimensão extrafísica. O Espiritismo descreve essa dimensão extrafísica como plano espiritual. Já no esoterismo, é tido como a sensação de saída ou escape do corpo físico para outros planos atrás, onde através da projeção astral seria possível observar a si próprio e ao mundo afora de uma forma diferente ou sobre uma outra perspectiva, né? Esse tipo de experiência, que também é conhecido como projeção consciente ou viagem astral, seria nada mais do que o princípio da alma deixando o corpo, falando de forma prática e simples. Para aqueles que acreditam, é uma experiência que pode ser realizada por qualquer pessoa, seja através do sono, pela meditação, por técnicas de relaxamento, em casos de traumas, choque emocional, estresse excessivo ou até pela indução de drogas. Tá? A projeção da consciência está associada com mais frequência ao esoterismo e principalmente é mais divulgada pelos movimentos New Age. Porém, um princípio da projeção astral é um fenômeno já muito antigo, que nós podemos identificar desde as primeiras civilizações do planeta, por quase todos os povos, por todos os indivíduos de todos os sexos, idades, etnias e também religiões. Porém, apesar do interesse da ciência sobre o assunto, desde 1960, não se obteve nenhuma explicação científica que comprove o fenômeno da experiência fora do corpo ou de outros estados alterados de consciência. O que torna, na verdade, a teoria da projeção da consciência, ou projeção astral, uma experiência muito subjetiva, né, na verdade, onde as pessoas que dizem ter passado por essa experiência, em geral, descrevem como uma sensação do corpo estar flutuando, como se fosse um balão. E, na maioria das vezes, dizem ver o próprio corpo físico como se fosse um observador à parte, né, fora do seu próprio corpo. Segundo o misticismo espírita, essa sensação seria um processo de saída do perispírito do corpo físico e durante esse processo permaneceria ligado ao corpo, né, o perispírito permaneceria ligado ao corpo físico por alguma coisa como se fosse um cordão umbilical fluídico. A grande pergunta e maior dúvida é a seguinte: será que isso é real? E se for real, é possível? Como eu particularmente procuro pesquisar e buscar informações sobre cada assunto antes de tirar uma conclusão e trazer para vocês, né? E como toda conclusão que eu tiro é baseada em conceitos que possam ser comprovados, eu cheguei ao seguinte parecer e agora eu vou compartilhar com vocês. Aqueles que discordarem, é direito de cada um ter sua própria opinião. Bom, dois cientistas canadenses, Adrian Smith e Claude Messuer, da Universidade de Ottawa, que também fica no Canadá, publicaram um artigo na revista científica Frontiers of Human Neuroscience,
após ter estudado uma mulher que dizia ser capaz de se ver girando no ar acima do seu corpo, deitada e flutuando no plano horizontal, né, e teria visão do seu próprio corpo, ela seria capaz de ter essa experiência extracorporal. E ela afirmava ter a capacidade de observar lá de cima o seu corpo, né? E percebia que o corpo dela não estava se movendo, mas tinha o conhecimento que era o seu corpo real, né? E ela via o seu corpo imóvel lá abaixo. Então, Andra e Claude, os dois cientistas canadenses, usaram um scanner cerebral para medir o fluxo de energia e a atividade cerebral dessa voluntária durante o que ela afirmava ser uma de suas viagens astral ou experiência extracorpórea. E com base nesse experimento científico, descobriram uma coisa que é muito interessante e ao mesmo tempo também muito dramática. O scanner mostrou que durante a dita viagem astral, o córtex visual, que é a parte do cérebro que comanda a visão, ela era desativada, enquanto que o lado esquerdo do cérebro, né, na região associada às imagens sinestésicas, por outro lado, havia um aumento na sua atividade, né? Só para a gente entender, sinestesia é a percepção do movimento, é a parte do cérebro que é o conceito, vamos ver, o mecanismo do cérebro que nos dá a sensação de peso, a posição do corpo, que ela é provocada por estímulos do próprio organismo. E é esta percepção que permite a todos nós interagir com o mundo físico e é o que faz você sentir onde está o seu corpo em relação ao mundo físico. Vamos dizer como se fosse um GPS, né? O mesmo GPS que você usa no seu carro, só que ele estaria dentro da sua cabeça, tá? Ou seja, a experiência fora do corpo é real se nós entendermos que a pessoa está realmente vivendo tudo aquilo, certo? Na mente da pessoa, isso é real, ela realmente vive aquilo que ela descreve, né? O escaneamento do cérebro mostrou que ela realmente estava passando pelo que ela dizia e realmente sentia que estava fora do seu próprio corpo físico. O que não quer dizer, na verdade, que a alma de alguma forma saiu do corpo ou que se tratava de uma viagem astral, né? Como os esotéricos dos movimentos New Age aí costumam afirmar, certo? Não havia, pelo menos nas medições, não se constatou e nem se percebeu nenhuma atividade paranormal, certo? Sei que o que eu vou falar agora vai causar muita polêmica e até muitas críticas. Mas, infelizmente, com base em tudo que eu pesquisei, né, e que foi cientificamente provocado, é a realidade da viagem astral. Tá? Tudo não passa de uma projeção da sua própria mente e não de acessar outros planos, esferas ou portais, como muitos dizem, né? É uma projeção mental e não uma projeção da consciência, né? A projeção da consciência sim comprovaria uma projeção astral. Então isso não significa, né, uma projeção mental não significa que a sua alma ou seu espírito saiu do corpo ou que seja uma viagem astral, como querem crer os místicos. Não há nenhuma atividade paranormal, na verdade, certo? Tudo que se detectou foi atividade cerebral. Experiências extracorpóreas são produtos pela conclusão que se chegou, né, por esse escaneamento do cérebro durante uma entendida pela voluntária viagem astral, né? Essas experiências extracorpóreas, elas são um produto de um cérebro confuso. São alucinações causadas por algum mecanismo neurológico do próprio cérebro da pessoa. Correto? O fato é que esse mecanismo neurológico também está presente em todas as pessoas, certo? E que, como algumas voluntárias do experimento, podem treinar, inclusive, para ativar essa sensação, vamos dizer, ou esse sentido. Experiências extracorpóreas podem ser induzidas por traumas cerebrais, experiências de quase morte, pelo uso de drogas dissociativas ou psicodélicas, que seja recreativo ou não, desidratação, sono, estimulação elétrica do cérebro e também pode ser induzida deliberadamente por algumas pessoas, fazendo com que a pessoa entre nessa condição de uma maneira voluntária, sem o uso de nenhuma interferência externa.
Um dos mais utilizados, inclusive, um dos meios mais utilizados, inclusive, para alcançar o dito estado de projeção astral ou experiência extracorpórea é a privação sensorial. O que é a privação sensorial? É a remoção de algum dos estímulos, ou de alguns, tá? dos estímulos dos sentidos do corpo. É uma técnica que é utilizada para diversos fins, inclusive para tortura, certo? E é usada também em experiências espirituais e até em tratamentos médicos hoje em dia. Vejam bem que a maioria das pessoas que dizem fazer a viagem astral fazem uso deste artifício. Em geral, até no início do treinamento, para que se treine, que como eu disse é uma condição que pode ser treinada, tá? Se utilizam de vendas, de protetores auriculares, ou simplesmente o ato de você fechar os olhos, você está se privando de um sentido, você está se privando de um estímulo sensorial, certo? Por quê? Porque serve de barreira para inibir algum dos seus sentidos. A projeção astral, na verdade, ela ganhou muita força na década de 70, quando a meditação e a filosofia oriental se tornaram moda e passou a se utilizar o que era originalmente chamado de tanque de privação sensorial. Tanque de privação sensorial, que inicialmente era utilizado nas experiências extracorpóreas, é um tanque à prova de luz e de som. Eles preenchem esse tanque com água e sal, mantêm essa água na temperatura do corpo humano e aí a pessoa passa a flutuar um certo tempo dentro desse tanque. É uma técnica que foi desenvolvida pelo neuropsiquiatra John Lilly, que experimentava, na verdade, os efeitos da submersão para tratar de gente louca, né, de pessoas com problemas mentais. E estudava também os estudos da submersão completa sem que houvesse distrações ou influências externas, mantendo as pessoas por longo período de tempo nessa condição. Porém, como ele nunca publicou nenhuma pesquisa científica, ele e a sua prática acabaram sendo esquecidos. E a técnica da imersão, na verdade, né, da privação sensorial, do tanque de privação sensorial, que é a técnica de privação por imersão, ficou esquecida por muito tempo e acabou sendo ressuscitada pelo esoterismo e voltou à tona em meados de 1980, por aí, quando se começou a ter alguns tanques que até hoje se utilizam, menores, para tentar alcançar a meditação e até o bem-estar espiritual. Por ser uma prática, na verdade, muito contraditória e polêmica, a privação sensorial, quando nós falamos, ela marca, inclusive, muito a imaginação popular, né? Como, em geral, o pessoal associa até com um experimento de ficção científica. Mas, na realidade, o fato é que o principal uso dessa privação extrasensorial, como eu falei anteriormente, é para tortura. Tanto que muitas forças de segurança de muitos países aí já foram repreendidas pela ONU por usar esse princípio, usar esse método para torturar os seus prisioneiros. Em 1910, apenas, que foram feitos novos estudos dessa aplicação. Como eu falei anteriormente, né, nesse caso se descobriu outros benefícios desses tanques de isolamento. São, hoje em dia, muito utilizados na terapia para ansiedade, na medicina alternativa ou como tratamento para dores crônicas e problemas causados pelo estresse. São aqueles tanques que a gente vê futuristas em muitas clínicas hoje em dia, inclusive tem, onde eles ficam cheios de água com uma luz dentro e eles fecham aquela cúpula com a pessoa lá dentro. Mas na realidade é que muitas religiões e filosofias continuam pregando e tentam explicar a viagem astral, né? Cada um ao seu modo. Todos podem reparar sempre baseados nesses princípios de privação de algum tipo dos sentidos. A única verdade é que essa condição neurológica, vamos dizer, ela é inata, ou seja, é uma capacidade que todos os seres possuem e não é exclusiva de alguns mestres privilegiados, como a maioria diz por aí, né? Mestres de Reiki,
ou mestres de qualquer outro tipo. Basta treinar e você também consegue alcançar esse estágio dito como extracorpóreo. É um princípio natural, ele faz parte da natureza, não é algo que foi inventado pelo homem. E é cientificamente comprovado que são alucinações que resultam de um cérebro em mau funcionamento. Na realidade, quando a pessoa entra nesse estado de privação, visto pelo lado científico, eu volto a falar, tá? Ou estado de transe, como defendem os místicos, a pessoa mergulha em seu subconsciente, certo? E acaba se confrontando com o seu eu interior, o que pode, claro, ser um caminho para o autoconhecimento, já que permite acesso a diversas informações sobre si mesma e, em geral, coloca a pessoa em contato, né, com aquelas características, com aqueles conceitos ou valores que sempre todos nós tentamos evitar, enfrentar na nossa realidade comum. E assim a pessoa muda seu foco. Né? A física clássica, inclusive, já explica que tudo é relativo ao observador, sendo que a pessoa, a partir do uso dessa técnica, volto a dizer, não é necessariamente, não há nenhuma comprovação de atividade paranormal, mas através dessa técnica, a pessoa é capaz de enxergar a sua própria realidade sob um ponto de vista diferente. Você passa a entender que você não é o seu corpo físico, mas que apenas está ligado a ele. Você experimenta a liberdade, né, que vamos dizer, essa alucinação proporciona, e consegue muitas vezes perder seus medos, compreender seus limites e principalmente passa a compreender que mesmo após a morte você continuará vivo e assim passa a dar mais atenção ao seu lado espiritual, o que permite com certeza que você evolua como ser humano e se torne uma pessoa consequentemente melhor, enxergando diretamente as energias e a realidade espiritual da vida, correto? Cada um de nós tem o livre-arbítrio de acreditar no que quiser, tá? Mas fora isso, o resto é tudo ilusão. Voar pelo planeta, pelo universo, entrar em contato fora do corpo com extraterrestres, lembrar de vida passada, conversar com espírito, né? Conversar com gente morta, e o que mais sair dessas listas de viagens astrais, como dizem os místicos, né? Ou experiências extrasensoriais, vamos chamar assim, como dizem os espíritas, eu volto a repetir, é uma alucinação causada por um cérebro confuso e em mau funcionamento. Em nenhum experimento até hoje se comprovou nenhuma atividade paranormal de qualquer tipo nas experiências extracorpóreas. Mas, como já dizia Einstein, né, uma vez, nada é impossível até que alguém duvide e resolva provar o contrário. Eu não quero, com isso, quero deixar bem claro, na verdade, eu não quero, com esse programa, ou com essa visão que eu tenho, ir contra a fé ou a crença de nenhum de vocês. Como eu falei, eu me baseio por princípio, me baseio em estudos e naquilo que eu vejo sobre vários pontos de vista, né, sobre várias fontes e várias opiniões, e tiro as minhas próprias conclusões, certo? Quem acha diferente, como eu disse, cada um tem livre-arbítrio de acreditar naquilo que é melhor para si e seguir aquilo que realmente lhe faz bem, correto? Então, por hoje, encerramos por aqui. Agradeço a atenção e o tempo de todos vocês e até a próxima semana, se Deus assim quiser. Muito obrigado a todos vocês.